Muito boa tarde a todos. Júlio Silva e Itelvina Rosa, duas gerações diferentes, com percursos e experiências também diferentes, que têm em comum o facto de serem ali do coração da Marinha Grande, a terra que cresceu e se desenvolveu em torno do vidro. Foram ambos operários vidreiros. Eu vou começar, não é por ser senhora, mas é por ser mais nova, por perguntar, eu não referi, mas ambos têm também um passado muito ligado ao movimento sindical, e é disso também que vêm falar connosco. Mas eu ia perguntar à Itelvina Rosa, qual é a primeira memória que tem de entrar numa fábrica do vidro? A Itelvina tinha 18 anos e estávamos ali em vésperas do 25 de Abril. Portanto, foi março de 74, não foi? Que começou a trabalhar. Fevereiro de 74. Fevereiro. Era uma jovem. O que é que sentiu quando entrou naquele dia como operária? Foi entrar num mundo completamente novo. Portanto, era filha única, vivia muito isolada, deixem passar o termo, e foi entrar numa fábrica com 700 trabalhadores, portanto, ali um bocadinho tímida, mas pronto, ia para trabalhar e foi isso que fiz. Entrei com muitas outras jovens, sensivelmente ali também entre os 17 e os 20 anos, e assim começámos o nosso percurso na fábrica. De qualquer forma, era uma realidade que lhe era muito familiar. Aliás, na Marinha Grande, trabalhar no vidro sempre foi uma constante na vida da maioria das pessoas, da sua família também, não é? Sim, portanto, foi novo o si, ambiente, sim. Mas não era novo o que se passava, digamos assim, na fábrica, porque os meus pais trabalhavam ambos numa fábrica de vidro e pronto, tinham conversas relativamente ao que se passava e ao ambiente. E também, desde os meus avós aos meus tios, também eram trabalhadores do vidro. Portanto, essa constante era desde que se nascia, quase, não é? Sim, sim, era as conversas constantes que nós havíamos, portanto, não vivendo por dentro, mas já era muito familiar. Era muito familiar, já imaginávamos o que seria, pronto, é sempre diferente o ver do que o ouvir. Já lá vamos, mas, já lá vamos. Mas, o senhor Júlio Silva, há bocado eu dizia um pouco na brincadeira, mas tinha tanta pressa que com 9 anos foi trabalhar para uma fábrica de vidro. Sim, sim, e posso dizer-lhe, a forma que me empregou não foi a entidade patronal, foi um oficial vidreiro, que era, além de ser oficial vidreiro, num dos lugares que fazem parte da Marinha Grande, que é a Ordem, aquele lugar chama-se a Ordem, havia um senhor chamado Júlio Esperança de Brito, e eu chamo Júlio porque eu era afilhado dele, e todos os afilhados deles tinham que se chamar Júlios. Havia vários na Marinha Grande, eram todos afilhados dele. Para além disso, ele comprava casas velhas e mandava arranjar e depois alugava. Arrendava, diz assim. As pessoas mais modestas, eram casas modestas, não tinham casa de banho. Mas que relação é que isso tem com o facto do senhor ter ido trabalhar com 9 anos? Porque ao dia 30 batiam à porta para receber a renda, e a renda era 30 escudos. Eu nasci numa outra casa, e quando o meu irmão foi para os Açores, em 1942, a minha mãe viu-se obrigada a sair porque a casa não tinha o mínimo de condições, e esse meu padrinho, que tinha várias casas, disse: se quiseres vais para uma casa das minhas, e assim Pronto, foi. E era essa casa que custava 30 escudos. Exatamente. Por mês. Ao dia 30 batiam à porta para receber a renda da casa, e aí ele, acompanhado da mulher, passava o seu recibo e era 30 escudos, e a minha mãe disse: epá, eu hoje não tenho dinheiro, mas amanhã já tenho. Porque amanhã já recebo. Era uma sexta-feira e a gente recebia ao sábado.
os trabalhadores naquele tempo recebiam de 8 em 8 dias, não era Sua a quinzena nem ao mês. Sua mãe também trabalhava no vidro? Sim, a minha mãe também trabalhava numa outra empresa. Bom, e então o senhor ouviu essa conversa E como o meu padrinho estava lá, mais a senhora dele, para receber a renda, disse: e tu, porquê é que não vais trabalhar? Na escola. Se quiseres ir trabalhar, amanhã estás à porta, às 7h30 da manhã, estás à porta da Companhia Industrial Portuguesa, mais tarde em Vima, e vais trabalhar para a minha obragem, que é a obragem, é uma tal equipa E assim foi. Eu no outro dia, em vez de ir para a escola, às 7h30 da manhã, estava ao portão da Companhia Industrial Portuguesa. Ele chegou e levou-me e foi trabalhar para a equipa dele. Foi fazer o quê com 9 anos? Fechar o molde. Ele fazia estes globos, era uma obragem especializada em fazer aqueles globos grandes para a iluminação de praças, não é? Para a iluminação pública. Pública, aqueles globos enormes. E o molde era maior que eu. O molde era maior que eu. Eu fui fechar o molde. Mas a gente fechava o molde, mas depois havia uma tranqueira, a gente depois destrancava e tal, e foi assim. Trabalhei nessa empresa apenas 15 dias, porque depois apareceu lá a fiscalização. Garotos com menos de 12 anos não podiam trabalhar, e então o encarregado disse: é pá, tu vais para debaixo do estrado. E o senhor foi? E assim foi. Fui para debaixo do estrado, acabei por vir embora para casa, sem ver quem é que andava lá à procura dos garotos que não tinham os 12 anos para trabalhar. Então e depois foi para outra fábrica? Antes de chegar a casa, havia um senhor que tinha estado preso na Angra do Heroísmo, chamado Joaquim Matos. Era o oficial vidreiro numa empresa de garrafaria chamada Ricardo Santos Galo. E disse: então já vens aí, não foste trabalhar? Já lá anda há 15 dias. Essa fábrica tinha uma coisa importante. Começávamos às 8 da manhã e acabávamos às 15, ou seja, às 3 da tarde. Partiam um pão grande em 4 partes e davam-nos um quarto de pão a cada garoto, e tínhamos aulas, escola, na fábrica, das 3 às 5 da tarde. Formação. Todos os dias. Isto para mim era importante. Havia uma preocupação dos garotos que não tinham a 4ª classe, e eu não cheguei a fazer o exame da 4ª classe. Íamos ter aulas, mas só que isso durou apenas 15 dias. Acabei por ir para o Ricardo Santos Galo, porque esse senhor Joaquim Matos, que era oficial na Ricardo Santos Galo, disse: se quiseres logo, vais trabalhar para a minha obragem para o Ricardo Santos Galo e vais ganhar mais de 10 tostões. Ou seja, um escudo. Portanto, o senhor ganhava quanto? O meu primeiro ordenado foi 3.500. 3.500, estamos a falar em escudos. Na altura, um adulto, o senhor lembra-se quanto ganhava? Não me recordo, não, francamente. Mas era muito diferente, não é? Claro. Um garoto era o mínimo que se podia dizer, mas eu fui ganhar 3.500. E havia muitas crianças a trabalhar? Muitas. Só rapazes ou rapazes e raparigas? Não, na secção de forno, secção de produção. Mas na indústria em geral, havia crianças, meninas também? Na indústria vidreira, se calhar não havia menos mulheres do que homens. Porque havia muitas secções de empalhamento, secções de embalagem, secções de escolha, secções da roça, mesmo pintura. Não havia só homens a pintar. Qual é a secção mais dura para trabalhar no vidro? Olha, a olaria, por exemplo, para além do vidro é que era muito duro. Não só era o coração da empresa, porque era ali que se produzia, era onde estava o grosso dos trabalhadores. Pelo menos 60%, 70% dos trabalhadores estavam na produção. Não tem nada a ver já com os acabamentos. A produção é, digamos, o coração de uma empresa, não é? E então não havia um mínimo de condições. As pessoas chegavam ali, cada um despia o casaco, penduravam num prego numa parede, não havia um armário, não havia balneários, não havia torneiras de água.
havia um poço e nós, garotos, éramos obrigados a ir com uns baldes enormes, porque no vidro, o vidro é uma massa incandescente que temos de ter água, porque senão as coisas ardem. Trabalha-se muito com água. Os garotos é que iam buscar os baldes da água, que ficava para aí uns 150 metros, que era enorme. Os garotos levavam aqueles baldes de água porque eram indispensáveis. E depois os moldes que eram de madeira, os garotos eram obrigados a deixá-los para o dia seguinte nos tanques. Havia uns imensos tanques com moldes de madeira, não só para não desertarem, como tinham que ficar em água. Porque naquela secção, uma secção de calor, tendo em conta que o vidro funde sempre a 1500, 1400, 1500, conforme a qualidade de vidro. O vidro as crianças também eram sujeitas a essa zona do calor intenso, muito forte? Sempre, muito, muito, muito. Primeiro porque os garotos tinham como função levar as peças acabadas para uma zona de tempero. Toda a obra que é fabricada tem que levar um tempero, e então há uma arca específica com uma temperatura adequada a dar o tempero necessário. E os garotos transportavam, chamávamos levar acima. Levar acima. Levar acima. Era transportar a obra que a obragem fazia, as peças em si, umas grandes, outras pequenas, copos, garrafas, frascos. Hoje medicamentos, vem tudo em embalagens em plástico, naquele tempo não era bem Eram assim. frasquinhos, Era não é? só frasquinhos em vidro. Era uma especialidade. E porquê? Porque fazer um frasco é fácil, mas deixar-lhe a abertura necessária para o comprimido, por exemplo, passar. Se o oficial não fosse especializado, a embalagem passava por uma máquina e o comprimido depois não entrava, ou os comprimidos não entravam porque a boca era fechada. O senhor começou como aprendiz, como era? Como aprendiz. Saiu como oficial? Como oficial. Que é já um artista. Não é o meu caso. O meu caso não era. Havia bons artistas vidreiros que nunca mais há em Portugal. O Museu do Vidro e muitas pessoas. Eu também tenho algumas peças que nunca mais se fabricam em Portugal porque o trabalho manual morreu. Hoje aparecem peças que eu às vezes agarro e vejo, isto é feito automático. Não tem nada a ver com o manual. Olha e vê logo, não é? Eu sou vidreiro. Logo, pois. Eu sou vidreiro. Trabalhei a vida inteira. E Telvina Rosa, quando foi para a fábrica, foi fazer o quê exatamente? Desculpe voltar atrás, portanto, ainda agora perguntava os trabalhos mais difíceis. É assim, efetivamente, a zona do forno é a mais dura por o trabalho e pelo excesso de calor. Sim. Mas havia uma zona nas fábricas muito dura para as mulheres, que era a roça, que era as peças depois de acabadas tinham que ir a uma pedra com esmeril, e quando estamos a falar, se estivéssemos a falar de copos, estamos a falar estamos a falar de peças de pequena dimensão. Se fosse um copo, não é? Se fosse um copo, porque isto vem com a chamada caixeira, que é daqui que sai a parte que tem a cana que os vidreiros sopram. Depois tinha que ir a um diamante que riscava e depois ia sair esta parte fora, e depois tinha que ir à chamada roça, que era estar a roçar naquela pedra. E quando estamos a falar de copos, ainda o trabalho era mais ou menos fácil. Quando estamos a falar dos globos, que o Júlio falava há pouco, estamos a falar de peças enormes, que aí sem aquecimento nenhum nas secções, isto salpicava a água por todo lado. E a dimensão das peças, o peso das peças. Portanto, era uma das secções onde o trabalho das mulheres, porque naquela altura era mesmo dividida a parte dos homens e a parte das mulheres, as secções eram de mulheres, embora às vezes, por norma, os chefes eram homens. Isso era outra história. Mas a Telvina foi trabalhar fui trabalhar para a parte da embalagem. Pôr nas caixas. Pôr nas caixas e separar, porque trabalhava na parte da exportação, separar as... E foi sempre assim, aí que trabalhou ou depois foi progredindo para outras secções?
portanto, depois, face às circunstâncias, porque eu trabalhei na Manel Pereira, que o Manel Pereira passou, depois cheguei a chefe de armazém, e os últimos anos estava na distribuição, porque depois, numa outra fase, as empresas já não tinham todas as valências dentro da própria empresa e eram feito cá fora, não é? Feito cá fora. Portanto, estamos a falar de um quadro laboral de grande dureza e talvez isso explique, penso eu, também porque é que na Marinha Grande houve sempre movimentos de forte contestação e de grandes lutas. Não vamos aqui desenvolver o 18 de janeiro de 1934, mas falarão nisso com certeza, mas se calhar pela dureza do trabalho, das condições em que trabalhavam homens, mulheres, crianças, havia de facto um terreno fértil para grandes contestações e lutas que os dois viveram, naturalmente, de formas diferentes e em tempos diferentes. O Sr. Júlio Silva tem memórias de quando era jovem ainda, de batalhas, entre aspas, mas sim, de lutas, de reivindicações dos operários vidreiros que ficaram na história. A primeira. Sempre. Recordo, em 1948, quando foi assassinado pela PIDE António de Almeida, eu tinha na altura 16 anos. Que era um operário vidreiro. Era um operário vidreiro. Foi preso. Um homem muito sério, um homem que nas horas era músico, nas horas vagas era músico, fazia parte de um conjunto chamado Pinantes. Pinantes? Pinantes. Uhum. Porque o chefe dessa orquestra, desse conjunto, chamava-se Pinante, era vendedor de vidro, portanto era viajante da Crisal de Alcobaça e tinha estado preso, já era um homem com um determinado cadastro. Havia dois conjuntos na Marinha Grande. Um era os Moitas. Este senhor chefe dos Moitas, do conjunto de Moitas, era o chefe da Legião Portuguesa na Marinha Grande. E os Pinantes, o chefe da orquestra, digamos, tinha sido preso, esteve preso há alguns anos, quer dizer, havia um contraste muito grande. Pois parece que sim. Situações. Mas então, o António de Almeida foi preso e morreu, tanto quanto sei, na sede da PIDE. Não foi, esteve lá há pouco tempo, mas... Morreu, foi assassinado. Morreu, claro. E isso desencadeou um movimento impressionante. 3 dias foi preso, estava a trabalhar comigo, ao contrário, eu é que estava a trabalhar com ele. Quando chamaram ao escritório, não voltou, soubemos que a PIDE o tinha levado. Passámos palavra, não é como o telemóvel de hoje, passámos palavra às outras empresas que António de Almeida tinha sido preso pela PIDE e 3 dias depois houve um movimento grande na Marinha para saber qual a situação em que ele se encontrava. Estava morto. Ao 3º dia mataram-no. Até se falava, eu não tenho a certeza que tinham mandado pelo uma janela para a rua. Mataram o António de Almeida e a Marinha Grande parou. A Marinha Grande, naquele tempo, era e é, e foi sempre, e há de ser, muito industrial, mas a maior parte das indústrias daquele tempo eram vidreiras. Sim. Para além de umas cerâmicas e umas serrações que havia naquele tempo, eram indústrias vidreiras. Houve um movimento grande dos trabalhadores, pararam as empresas e para onde é que se haviam de dirigir? Precisamente para o sindicato. Na rua Alexandre Herculano, que o sindicato fica num primeiro andar. Os trabalhadores encheram o sindicato, encheram a escada e encheram a rua. Recordo, eu tinha 16 anos e quem recebeu os trabalhadores, porque o que nós desejávamos era que o António de Almeida fosse sepultado na Marinha Grande. Portanto, era a exigência que faziam. Era a exigência que se fazia.
E foi. tempo. E a PIDE é que recebeu os trabalhadores, é que nos falou da varanda do sindicato, foi a PIDE, a dizer calma, calma que o homem vem. Ainda hoje, e já lá vão tantos anos, ainda hoje se diz calma que o homem vem. Na Marinha Grande às vezes saem bocas deste género e ela saiu precisamente essa frase saiu dessa situação. Saiu desse grande movimento. Resultado, a Marinha parou durante 2 ou 3 dias, no primeiro dia foi muito forte, no segundo foi menos forte, mas houve ali um certo movimento, mas o homem nunca voltou à Marinha. Só depois do 25 de Abril é que o cadáver voltou para a Marinha Grande, assim como ao José Gregório também. Senhor Júlio, como disse, nessa altura o senhor era ainda muito jovem, um adolescente, tinha 16 anos. E essa foi provavelmente a primeira grande luta a que assistiu e na qual participou também. A partir daí, outras vieram. Quais eram normalmente as grandes reivindicações? Tinham a ver com salários, condições de trabalho? Claro que em 45, quando terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, Portugal, hoje temos a informação, a televisão, a rádio, os jornais contam-nos o que é que se passava. Nós não sabíamos o que se passava em Portugal, mas eu sei perfeitamente, no dia em que acabou a guerra, eu sei o que é que se passou na Marinha Grande. O que foi? Em Portugal não sei, porque não havia televisão. Isto foi em 45, a guerra terminou em 45. Estávamos a falar do António de Almeida, que foi em 48. E em 45 eu tinha 12 anos. E aí começámos a perceber o que é que tinha sido a guerra. Quer dizer, não há comparação possível o dia de hoje e os dias daquele tempo, não é? A informação hoje, uma pessoa, creio que já não há muitos analfabetos, mas até o analfabeto hoje, se quiser saber, sabe o que é que se passa na Europa e no mundo inteiro. Porque a televisão informa, ou bem ou mal, mas informa. Na altura era tudo muito diferente. Naquele tempo não era assim. Mas o senhor lembrou-se agora do final da guerra, exatamente porquê? Porque a Praça Stephens, que fica em frente à Câmara Municipal, encheu repleta. Quer dizer, e um garoto com 12 anos chegar ali e ver uma praça com tanta gente, epá, aquilo diz-nos qualquer coisa. Quer dizer, foi ali que eu comecei a sentir, neste caso, e se calhar não fui só eu e rapazes da minha idade naquele tempo, começaram a sentir que alguma coisa não estava bem. Porque é que houve guerras? Porque é que há guerras? Porque é que esta gente está toda aqui? Sim, senhor, acabou a guerra. Foi uma espécie de despertar, é isso que o senhor quer dizer. As dificuldades que o povo português teve, e na minha terra, pá, estávamos na bicha para conseguir um quarto de pão. Partiam um pão em 4 partes e vendíamos um quarto no tempo da guerra. Pá, tínhamos que pagar o quarto de pão, pois sim senhor, mas era difícil, o frio, as condições. E a gente ali começa a aprender, é uma escola de luta, quer queiramos, quer não, começámos ali a perceber o que é a guerra, o que é as dificuldades, o que é o fascismo, o que é a exploração, todas estas coisas. Isto dá-nos, quer queiramos, quer não, quer dar-nos um calo. Quando chegámos a 48 e quando se deu a morte do António de Almeida, que eu estava a trabalhar com ele, a fazer candeeiros de petróleo. Sim. Que o chamaram ao escritório e não voltou. Procurámos saber por aqui ou para ali, tinha sido a PIDE que o tinha levado. 3 dias depois estava morto. E aí é o tal movimento. Mas para além disso, houve outros momentos muito marcantes. O senhor, quando falámos antes, falou-me numa greve das crianças. Houve uma greve muito, muito importante. Pelo menos na empresa onde eu trabalhava. E porquê? Quando eu cheguei à empresa, como garoto, dava-me ao fim do mês um par de alpercatas. Eu quis saber porque é que me davam um par de alpercatas. Tinha havido uma greve em que tinha sido muito participada por outros garotos, creio que se calhar há 2 ou 3 anos já, em que a entidade patronal, ao dia 30, era obrigada a dar-nos um par de alpercatas a cada garoto, porque nós trabalhávamos de alpercatas, não havia sapatos. Eu estreiei os primeiros sapatos com 16 anos, em segunda mão, e eram muito maiores que o meu pé.
Mas isto para dizer as dificuldades que se tem. Claro. Eu já era um rapazinho. E então, os meses, em vez de nos darem as alparcatas ao dia 30, e aí é que eu já participei ativamente. Os meses passaram a ter não 30, mas 40 dias, 45. Quer dizer, em vez de distribuir um par de alparcatas aos garotos aos dias 30, passaram a distribuir aos 40 dias e aos 45 dias. Ao fim e ao cabo, ao fim do ano, poupava a entidade patronal, poupava uns 2 pares, ou 3 pares sim. de alparcatas. Porque era muito complicado andar descalço, Não, não é? não, ninguém andava descalço Não era numa empresa possível, desses. sim. Não era possível. Não era possível. E, portanto, essa é uma das greves de que Era, tem e acabávamos referência. o trabalho, punhamos as alparcatas aqui entaladas no cinto e íamos descalços para casa. E não era só os garotos, mesmo as pessoas adultas que já não tinham direito a um par de alparcatas também faziam isto. Trabalhavam de alparcatas, tinham que as comprar, esses não tinham direito. Mas também as poupavam, muitos deles iam descalços para o trabalho, naquele tempo. Para Estas poupar as coisas alparcatas. a Etelvina naturalmente já não então, viveu o pai dela sim, o pai dela sim. porque já, no fundo, já beneficiou bastante das lutas de homens e mulheres que estavam antes, não é? Sim, mas também de só dizer, pronto, e também tive conhecimento, até porque isso também existe escrito, da greve das alparcatas, uns anos antes, que deu origem a que a entidade patronal fosse obrigada a comprar as alparcatas, mas o meu pai conta muita história, e ele vivia a 3 km do local onde trabalhava, que aqui não era o caso de pôr no cinto, atava os atacadores, metia aquilo aqui e vinha Também. por carreiros, por o Pinhal. Ele Sim. ainda hoje tem unhas estragadas, que diz isto foi do que eu tropeçava de noite nas raízes dos pinheiros, porque as alparcatas tinham que estar intactas para depois quando chegasse ao trabalho. E os horários de trabalho, como eram? Como? Os horários de trabalho, como eram? Os horários de trabalho, em princípio, no nosso sistema de garoto, na empresa onde eu trabalhava, era das 8 às 3 da tarde. Eram 7 horas de trabalho e tínhamos, ao meio destas 7 horas, tínhamos meia hora para fazer a refeição. Sim. Portanto, começávamos às 8 da manhã, acabávamos às 11, até às 11h30 estávamos parados, que era para fazer uma refeição, e depois às 11h30 que voltávamos a trabalhar até às 3 da tarde. Não era por turnos? Não, nessa altura a maioria das empresas era tudo fornos a potes, e os fornos a potes fundem, em 24 horas fazem uma fundição que depois tem que ser tirada, quer dizer, os potes têm que ser despejados, fabricando, não é? Despejado para fazer uma nova enforna, para fundir, para no outro dia às 8 horas da manhã estar Em condições. novamente os potes cheios para obrar. E aí não era possível fazer turnos, só dava para haver um turno que era das 8 às 3 da tarde. Depois começaram as empresas de garrafaria, essas já tinham fornos a tanque, é um forno tanque, entra a matéria-prima por um lado, vai-se empurrando e vai para uma zona de fusão, onde nunca está a menos de 1500 graus de calor. Que é onde tiram um bocado para... Não, aí é a zona de fusão. Sim. Depois, normalmente, os fornos mais modernos tinham uma pequena divisão lá que chamava-se pedra zac. Havia uma pedra grande que tinha um orifício por baixo, o vidro de um lado fundia, do outro lado passava-se para baixo, aquilo é uma massa incandescente, e passava para uma zona de colha. O vidro já nos aparecia ali já fundido, em condições de obrar. De obrar é depois fazer Obrar a peça. é com a cana. O senhor fazia aquele trabalho da cana, de soprar no sim, vidro? Pois, sim. As canas têm uma parte lisa onde a boca trabalha, é tudo a ar e as mãos, e na outra extremidade da cana é um bocado de ferro comprido, tem para aí 1,5 m ou mais, em alguns casos, umas mais grossas, outras conforme a qualidade de obra que se tinha necessidade de fazer,
porque se fosse uma peça grande, um globo, um jarro, é uma cana grossa. Se for uma peça pequenina, é uma cana mais delgada. Sim. É furada e do outro lado tem uma caixeira. Tem que estar quente para poder agarrar o vidro. E depois é a especialidade, é chegar ao forno, mete lá a caixeira do vidro, desanda a cana, o vidro vai se enrolando e tem que ter a habilidade, e isso faz com a prática, trazer o vidro necessário para obrar determinada peça que às vezes obedecia a grossuras. Se fosse uma peça para lapidar, e uma peça que é lapidada, o que é lapidar? Lapidar é comer vidro numa pedra, comer o vidro, se ele for muito delgadinho está sujeito a furar. Tem que ter uma certa grossura para poder lapidar e depois polir e não furar a peça. Isto, de facto, além de grande técnica, é também uma arte, não é? E o senhor agora falou em lapidar, e é preciso referir que nós falamos em operários vidreiros, mas depois há muitas subprofissões, entre aspas, não é? Pois. Há as pessoas que pintam, as pessoas que lapidam. A lapidação era o fosco, a gravação. A lapidação era uma arte. Ainda hoje há peças lapidadas manualmente. Quer dizer, meter hoje numa máquina e sair uma peça lapidada é uma coisa. Outra coisa é um homem estar ali um dia inteiro agarrado ao engenho a lapidar e não se vê. Eu vou-lhe fazer uma vez, aqui há uns 4, 5 anos, fui à Feira da Ladra e vi uma peça que estava lá à venda, lapidada, em dule. Tem para fora tem uma cor e por dentro é branco transparente. Quer dizer, a lapidação come a cor de fora e vê-se a cor de dentro. Na Feira da Ladra, e eu andava com a minha mulher e dizia assim, vai ver quanto é que custa aquela peça. 100 euros, já era euros. 100 euros. E eu depois fui agarrar a peça e o indivíduo que estava à venda disse, sabe, isto é urânio, veio da Itália, mas não sei o quê e tal. E eu com vontade de dizer que não era, porque eu sabia, quer dizer, de vidro percebia eu, ele não percebia nada. O senhor não disse? Não, disse-lhe depois. Como ele queria 100 euros, não é que a peça não os valesse, porque já não era fácil arranjar uma peça daquelas em Portugal. Largámos a peça, andei de umas 2 ou 3 horas na Feira da Ladra e quando estava para vir embora, que eu ia ficar ao Largo da Graça, é ali perto, disse para a minha mulher, vai lá ver quanto é que o gajo quer, que ele a ti já não te conhece. Pôs em 60 euros. Quer 60 euros, a feira já estava a terminar. E eu depois aproximei-me e comprei de facto a peça e tenho lá que ofereci à minha filha. Uma peça extraordinária por 60 euros. Foi feita na Marinha Grande, lapidada por um grande lapidário que não sei quem é, mas sei onde é que a peça foi feita. Foi na Nacional Fábrica de Vidros. O senhor é um perigo, não é? Vê uma peça de vidro e sabe logo de onde é que ela eu vou a um veio. restaurante e tem os copos, eu agarro o copo e vejo assim, olha, que raio de copo. Isto estava bom, era para partir. E há outros que assim não é, não é? Estava bom, era para partir, não dá para beber. Tenho a obrigação de saber. Foi uma vida inteira, tenho 85 anos. Hoje, mesmo assim, de vidro, tenho a obrigação de perceber. Não pode lá perceber de mais nada, mas de vidro sei. Vamos avançar. Mas ainda volto aos lapidários. Havia lapidários excepcionais. Há peças feitas no museu em Moscovo, feitas na Marinha Grande, um indivíduo que era um grande lapidário, um artista, estão lá expostas peças, no mundo inteiro, peças feitas na Marinha Grande, que nunca mais em Portugal se fazem, porque já não existe. E depois mais, apareceram pequenas indústrias, oficinas de lapidação e pintura que davam sequência, mandavam fabricar o que queriam, levavam em limpo para as suas próprias oficinas, Sim. depois tinham os seus trabalhadores para pintar e para para fazer pintar os e acabamentos. lapidar e Sim. embalar e comercializar, etc. Eram umas dezenas largas de grandes oficinas que tinham na casa dos 20, 30, 40, até algumas até com 50 trabalhadores. Eu, voltando agora sim ao 18 de janeiro de 1934, é uma data particularmente importante para o país,
para a Marinha Grande. Vocês sempre ouviram falar no 18 de janeiro de 1934? O que é que ouviam? Olha, eu posso contar-lhe uma história muito engraçada. Sobre o 18 de janeiro, quando se deu, eu tinha 2 anos, claro, com 2 anos não sabia nada. Por isso eu perguntei o que é que foram ouvindo. Eu nasci em 32 e foi em 34 o 18 de janeiro. E era muito garoto, eu vivia numa casa muito pobre, numa grande quinta. A dona da quinta tinha uma grande casa e pronto, mas a nossa era lá um cantinho debaixo de umas cepas e eu nasci ali. E um dia andava a brincar, devia ter uns 3 anos, 4 anos, a brincar debaixo de umas cepas, e andei a arranhar, não sei como, e achei um revólver embrulhado num pano. O pano já corcomido da umidade, porque estava enterrado. Achei um revólver. E tirei aquilo. O revólver tem um cilindro, não é? Desandei o cilindro com alguma ferrugem, mas não sei o quê. Pá, e depois, quando o meu irmão veio da fábrica e um vizinho meu, que já faleceu, mostrei-lhe aquilo. E então eles disseram: não sabes, é que o teu pai andou no 18 de janeiro e ele devia ter escondido o revólver com medo de ser apanhado. Sim. Tem todo o jeito, claro. O seu pai falava nisso? O meu pai faleceu se calhar um ano ou pouco mais, devia ter falecido em 35. Quer dizer, participou no 18 de janeiro. E eu só soube isto porque aquelas pessoas me disseram, eu achei um revólver, e mais tarde aparece o nome no mausoléu que lá está, Pedro da Silva, o meu pai, também esteve lá. Não foi só, era muita gente, não é? Mas estava lá. Isto para dizer que foi aí que eu comecei a entender o que é que tinha sido o 18 de janeiro. Só depois, mais tarde, quando, após o 25 de abril, digamos assim, em que uma comissão de trabalhadores agarrou o sindicato vidreiro, pá, os dirigentes desapareceram, com exceção de um, que era o Jovelino Ferreira Colasso, que ficou ali. E uma comissão agarrou o sindicato vidreiro e pô-lo à luz do dia, pô-lo ao serviço dos trabalhadores daquele tempo. Não fomos eleitos, foi uma comissão que agarrou o sindicato. Eu também fui nessa comissão. Uma proposta minha: vamos fazer um sindicato único, vamos fazer um contrato coletivo de trabalho único no país, vidreiro, e vamos promover eleições. E sim, senhor, num ano organizámos um sindicato único no país, havia vários. Mas isso foi já depois do 25 de Abril, logo a seguir ao 25 de Abril. Sim. Mas ainda temos que esperar mais um bocadinho, claro, porque vamos... Pois, mas é só para dizer que o 18 de janeiro veio à luz do dia após a liberdade. Foi quando começaram a perceber melhor o que tinha sido. O sindicato vidreiro, e foi nesse ano, já comigo no sindicato, que fizemos o primeiro 18 de janeiro na Marinha Grande. Foi um êxito. Foi uma coisa que ficou na história. Porquê? Para nós foi a primeira vez que puderam, em liberdade recordar. E foi aí que começámos a compreender o que é que se tinha passado no 18 de janeiro. Na Marinha Grande nós sabíamos, mas no país é diferente. Houve realmente uma preparação do 18 de janeiro em todo o país, com partes ativas em alguns lados. Uns ainda tentaram sair à rua, outros nem isso aconteceu, mas na Marinha Grande não. Os trabalhadores daquele tempo tomaram conta dos Correios, tomaram conta do posto da GNR, tomaram de pontos estratégicos da Marinha Grande que tinham interesse, e mais, com serrotes cortaram pinheiros para impedir que o exército de Leiria, que fica a 13 km, e a GNR e mais não sei o quê, pudesse ir à Marinha Grande fazer prisões. Claro que os carros não passaram para a estrada, porque as estradas estavam impedidas com pinheiros cortados para o meio da estrada, mas a GNR, passado umas horas, e aí a tia Alvina sabe, está no sindicato, ainda hoje se comemora o 18 de janeiro. Isto para dizer, o 18 de janeiro apareceu à luz do dia, com clarificações, soubemos o que é que se tinha passado só depois da liberdade.
porque noutros sítios não era possível. Foi depois, naturalmente, grandemente reprimido o movimento da Marinha Grande de 34, com consequências dramáticas para muita gente. Muitos homens foram presos, alguns para o Tarrafal. Isso é uma coisa que faz parte do património histórico e político e sindical da Marinha Grande ainda hoje, não é? E Telvina? Eu também não tinha consciência Claro, antes do 25 de Abril dessa situação. E pós o 25 de Abril, realmente é que depois o meu próprio pai me contava que vivia aos tais 3 km longe do centro, que era uma aldeia na altura, e que, isto passado 2 ou 3 dias do dia 18, ele tinha 7 anitos e que se lembra de realmente lá irem os homens, para ele eram os homens, não é? Que era a PIDE, mas que foram e revolveram tudo o que era casa e palheiros e o que quer que fosse à procura das pessoas que tinham fugido. Portanto, apanharam uns na altura, não apanharam outros foi passado algum tempo, mas pronto, houve muita gente presa, torturada e alguns que morreram. Meteu-se na Mata Nacional. E alguns presos. E pronto, depois iam levar as esposas, as mulheres, os filhos, iam levar a comida. Não a eles, deixavam um cesto com comida num determinado sítio. E iam embora. Sim. E eles que andavam fugidos dentro da mata, era difícil apanhá-los, iam àqueles locais ver se lá estava comida e estava. Durante uma semana, 2 semanas, e mesmo assim houve várias prisões. Sim. O meu sogro, por exemplo, foi preso, não foi só ele, foram centros de pessoas. E o que é que faziam no interrogatório? Mandavam-nos sentar e estava um guarda por trás. Quando ele se ia sentar, tiravam a cadeira e ele caía ao chão. Faziam isto a todos. E um dos que caiu, passou para o meu sogro e disse: não te sentes. E o meu sogro, quando ia para sentar, já sabia que lhe iam fazer aquilo, ficou, como se fosse para sentar, ficou assim. O gajo tirou-lhe a cadeira, mas o meu sogro não caiu. Isso contava-lhe depois o seu sogro? Depois a gente começa a ser alguém na vida, começa a crescer e começa a entender e a querer saber. Também é importante querer saber. E estas coisas foram mesmo assim passadas no 18 de janeiro. Bom, já afloraram aqui algumas vezes... Também é bom falarmos um bocadinho do 1º de Maio. Sim, que o 1º de Maio... a Marinha Grande era um local especial no que tem a ver com o 1º de Maio, O 1º de Maio, que hoje se celebra em todo o mundo, e em especial vamos virar para a Europa, o 1º de Maio é o Dia dos Trabalhadores, e em Portugal todos sabemos o que é que se faz por cá, mas naquele tempo, eu era rapazito, fazíamos no 1º de Maio um jogo de casados e solteiros, juntávamos no campo de jogos do Sport Lisboa e Marinha, passávamos a palavra para as empresas, não era para toda a gente, mas para aquela rapaziada nova, e juntávamos no campo do Sport Lisboa e Marinha da parte da tarde umas dezenas de rapazes e alguns já casados, já homens casados, e fazíamos um jogo de futebol casados e solteiros. Isto fez-se durante muitos anos, muitos anos. Recordo que uma vez fizemos um jogo e umas corridas e apareceu lá um indivíduo da PIDE a fazer perguntas porque é que naquele dia, só naquele dia que se fazia um jogo de futebol casados, os casados contra os solteiros. Às vezes nem havia casados suficientes para fazer uma equipa e tinha aqui dava um jeito. Mas a gente dava um jeito. Mas era a vossa forma de celebrar o 1º de Maio, é isso? Isto era uma forma, Se juntarem. E depois, quando durante a noite, à meia-noite, e eu estou à vontade para dizer isto hoje, felizmente há liberdade, havia foguetes. Foguetes e morteiros, sempre. Em pontos estratégicos, não era à vontade de freguês. Onde está hoje o estádio de futebol da Marinha Grande era mata. Eu, por exemplo, uma equipa, António Duval, já morreu, António Sapo, Chico Anice,
Foi ele que foi arranjar os foguetes não sei aonde, com o carro, tinha carro naquele tempo. E pronto. À meia-noite em ponto naquele sítio, uma quantidade de foguetes. E cada um foge para onde pode. No ano seguinte não era naquele sítio, foi no Ponto da Boa Vista. Havia Pinhal no Ponto da Boa Vista, hoje está no meio da cidade. E, aliás, o estádio também está no meio da cidade. Era relativamente fácil, atendendo à vigilância, às perseguições, à presença da PIDE numa zona operária, então com tantas tradições de luta. Apesar de tudo, era relativamente fácil a mobilização? Não, não era fácil. Havia pedras, as pessoas mais ativas, quer dizer, quando se fala nestas coisas, a gente começa a lembrar as pessoas com quem trabalhou, que uns que a gente tinha uma certa confiança e outros que a gente nem abria o bico ao pé deles, porque não tínhamos o mínimo de confiança com eles. E havia, de facto, pessoas até especializadas, coitadinhos, nunca haviam ter nascido. Mas eu perguntava se era fácil. Não, vocês não faziam era um fácil. trabalho de proximidade, não é? Porque o senhor Júlio Silva era militante do Partido Comunista desde jovem, Muito não é? jovem. Portanto, tinha responsabilidades de mobilização, de trabalho junto dos seus companheiros, dos outros operários. Era fácil, tendo em conta até o que dizia agora, havia pessoas que nitidamente não eram de confiança. Quando queriam desencadear uma ação de luta, tinham que o fazer com muitas cautelas, mas estamos a falar também de um universo muito grande, de centenas e centenas de trabalhadores nas várias fábricas, eram muitas. Como é que faziam isso? Olha, com muitas cautelas, não é? Fizemos uma reunião clandestina, aliás, eram todas clandestinas, num sítio estratégico que é a Mata de Leiria, que é no Concelho da Marinha Grande, que herdeu agora, infelizmente. Como é que foi? Havia uma série de pessoas em que nós, homens com 17, 18, 19, 20 e poucos anos, tínhamos confiança neles, que trabalhavam em determinadas fábricas. Uns porque já tinham sido perseguidos, outros porque a gente conhecia-os, porque levantavam problemas em defesa dos trabalhadores. E tentámos fazer uma reunião plenária, digamos assim, isto em pleno fascismo, num ponto estratégico, no Casal da Lebre, numa saibreira. Tinham explorado saibro, havia uma cova, um buraco. Uma cova, um buraco enorme, já com muito mato. E, portanto, foi a sala da reunião. Foi a sala da reunião. E então passámos palavra, avisa este e aquele, e outro, e lá na Ivima, e tu revisas lá, e tu avisas ali, e tu não sei quantos. Para um domingo à tarde, às 3 da tarde, no verão, era verão, não sei que mês, mas era tempo bom. Claro que eu não fui às 3. Ao meio-dia estava num ponto estratégico, porque passa a linha férrea do Oeste, e eu estava lá num determinado sítio, não era só eu e mais alguns amigos. Estávamos lá a ver o que é que podia acontecer. E há a estrada junto à linha, aonde se a PIDE lá fosse, por norma, teria que passar ali. E os carros naquele tempo não é como hoje. Havia poucos, não é? Claro. Era totalmente diferente. Portanto, o senhor foi fazer vigilância, não é? E a gente estávamos ali a ver, e começámos a ver pelos pinhais, não era pelas estradas, nem pela linha férrea, era pelos carreiritos, pelo pinhal, olha que lá vai um, olha que lá vai aquele, olha que lá vai... A ver passar gente. Até às 3 horas a ver passar gente. Quando chegámos ao local, estava tudo cheio de gente. Aquela cova era uma exploração grande, nós chamávamos um barreiro, era onde tinha sido explorado, sabe? Estava ali uma quantidade de vidreiros de todas as empresas da Marinha Grande, até da garrafaria, estava, para discutir problemas relacionados com sindicatos, com contratos coletivos, com contratos
Contratos de trabalho? Não, contratos de trabalho, coletivos não. Contratos de trabalho, ordenados, e fizemos ali uma coisa bastante alargada, alguns mundos cheios de medo. Estava lá um rapaz que morreu cedo, Vítor Ricardo Picacinos, que já tinha estado preso, estava todo nervoso, todo cheio de medo. Assim, melhor é isto, embora, senão ainda cais aí. E foi à Vicó, amanhã digo o que é que se passa aqui. Depois ele foi lá, foi embora, mais cedo, mas estivemos ali 2 horas a discutir problemas. Isto para dizer, a forma de reunir era muito difícil. Encontramos esta forma e resultou, não voltámos a fazer, porque depois toda a gente sabia que os vidreiros se tinham reunido ali, e portanto a PIDE também certamente o sabia. E então, já para lá que estes gajos, se não for aqui é no outro lado, vamos lá ver como é que é. E era ao domingo, porque nessa altura ao domingo já não se trabalhava. Sim. Eu digo ao domingo não se trabalhava porque os vidreiros, nos fornos a potes, faziam 7 fundições por semana. Só muito mais tarde, não sei em que ano, é que deixámos de trabalhar ao domingo. Portanto, eram os 7 dias da semana, não é? Havia rapazes que jogavam futebol, trabalhavam ao domingo. Para começar, o futebol jogava-se de dia e às 3 da tarde era a hora que eles acabavam. O oficial deixava-os sair 1 hora mais cedo. Os jogadores que jogavam no Sport Lisboa e Marinho, António Lourenço e outros, 1 hora mais cedo que iam a correr para o campo. Quer dizer, no fim de um dia inteiro de trabalho é que iam jogar futebol. Mas era assim. O senhor também jogou futebol? Não, não. A brincar. A brincar joguei. Bom, vamos agora aproximar-nos do 25 de Abril. Vamos ali para o mês de março de 1974. Ui. A Etelvina Rosa tinha começado a trabalhar há um mês, mais ou menos, em fevereiro. E essa foi uma luta muito, muito importante. Não sonhavam, penso eu, não é? Que estavam a pouco mais de um mês do fim da ditadura. O que é que aconteceu exatamente nessa altura? Olha, eu vou dizer... Eu sei que consideram que foi um momento de glória do movimento sindical, não é? Estou identificado com o que aconteceu. Estive lá ativamente, não fui só eu, foi os vidreiros da Marinha Grande, não fui eu. Os vidreiros e as vidreiras. Posso dizer-lhe que um oficial vidreiro, naquele tempo, antes do 25 de Abril, um trabalhador especializado na indústria de vidro, o que mais ganhava era 75 escudos. Era um oficial vidreiro de primeira classe, porque havia segunda classe e terceira classe. E havia diferença de 5 escudos de oficial para primeiro para a segunda e de segunda para a terceira e assim sucessivamente. Como na produção, como na lapidação, como na pintura, havia bons pintores, e pelos anos e pela dedicação e não sei o quê, é que passavam, quer dizer, se fosse um indivíduo que fosse ou mais boémio, ou menos inculto, ou mais refilão, ou mais não sei o que, nunca tinha hipótese de subir nada. De progredir na carreira, não é? Portanto, era preciso ter umas certas condições para que a entidade patronal, neste caso os encarregados, encarregados gerais, é que informavam, é que punham as situações e então as pessoas atingiam um determinado nível. 75 escudos, 70 e 65 para a terceira. E as crianças 12.500? As crianças ganhávamos 12.500 na altura. Em 1971, 3 anos antes do 25 de Abril, tinha havido, ia-se promover eleições no sindicato, sindicato vidreiro neste caso. E nós, houve alguém que fizemos uma comissão de rapazes, pegámos num carro e fomos convidar 2 elementos que a PIDE não conhecia e eram bastante novos, muito mais novos do que eu até. Um era da minha idade, ainda é vivo, Zé Jacinto. Para fazerem parte da lista a candidatar-se para o Sindicato Vidreiro. Porque, por norma, nós fazíamos isto sempre que havia eleições. Só que a PIDE nunca... Portanto, apresentavam candidatos que normalmente eram rejeitados. A PIDE nunca deixava que fizessem parte da direção. Dessa vez conseguiram? Desta vez conseguimos. Aqueles 2 elementos, a PIDE certamente interrogou,
estes gajos não nos dizem nada, então deixa lá ir. E então foram. Conseguimos para o sindicato, era 4 elementos, e 2 eram da nossa confiança. Fomos-lhe ensinando alguma coisa. Era preciso ensiná-los, dizer-lhes alguma coisa. Qual era a missão que eles iam para o sindicato? Era pelo menos transmitirem aos trabalhadores arranjarem formas de transmitir aos trabalhadores o que é que se lá passava dentro. Porque nós descontávamos, nos escritórios descontávamos, a gente passava automaticamente a ser sindicalizado. Sim. Descontavam no escritório um X para o sindicato e nós nunca sabíamos o que é que se passava nos sindicatos. Mas qual foi a grande... A vitória foi que houve eleições e esses dois vidreiros que nós indigitámos a candidatarem-se ficaram de facto na direção do sindicato. Isso foi em 71 e em 74 promovem uma grande jornada de luta, exato, não é? E dá-se precisamente porque começou em 71 a vitória. Sim, sim. Esses 2 elementos que nos transmitiam e diziam que ia haver negociações e não sei o quê, os trabalhadores propuseram à direção do sindicato um aumento de 100 escudos. 100 escudos? 100 escudos para todos os trabalhadores. Não havia exceção. Em pleno fascismo, ninguém adivinhava que o mês depois estava ao 25 de Abril. Em pleno fascismo, isso era uma loucura. Quando a proposta chegou às mãos da entidade patronal, que tinha uma associação, riam-se, estes gajos endoideceram, pá. 100 escudos para todos os trabalhadores. Eu devo lembrar que um garoto de 12 anos ganhava 12.500 e se conseguíssemos esses 100 escudos, passava a taxa 112.500. Um oficial especializado ganhava 75. Quando lançaram essa proposta, foi com que intenção? Foi tentar, como se costuma dizer, esticar, não é? A intenção, havia 2 intenções. A intenção era mostrar que os trabalhadores tinham razão, ganhavam pouco, precisavam ganhar mais. E segundo, era procurar dar uma machadada, porque podemos dizer que antes do 25 de Abril tinha havido um movimento nas Caldas da Rainha, tinha havido um movimento em Beja, tinha havido um certo movimento, as coisas... Salazar tinha morrido, já não existia Salazar, não é? As coisas estavam um bocado diferentes e se a gente se encolhesse era pior, era melhor dar-lhe um empurrão. E eu recordo quando fizemos essa greve, ou um plenário, vou voltar atrás. A proposta quando apareceu na entidade patronal, a entidade patronal nem a quis discutir, pôs de lado. Não foi para o cesto dos papéis, mas pôs para lá para um canto, estes gajos endoidaram. Não há dúvida nenhuma, não sabem o que é que estão a pedir e o que é que estão a fazer. E como a proposta não teve discussão, a entidade patronal não quis discutir à volta dela, o sindicato, nas pessoas que nós, trabalhadores, tínhamos posto com a nossa confiança, entenderam convocar um plenário. Sim. Para uma coletividade que era o Sport Império Maranhense, tem uma grande sala. Quem estava nesse plenário era precisamente os mesmos 2 dirigentes sindicais em que nós tínhamos confiança. O presidente não estava e um outro indivíduo que era vidreiro, do tempo do fascismo, também não estava. Eram aqueles que estavam... E o que é que decidiram nesse plenário? Não decidimos nada. Não. E eu vou dizer-lhe porque é que não decidimos nada. Eu já não estava na mesma empresa, o Magalhães queria fazer da Marinha Grande uma charneca, atirou com os trabalhadores todos para uma empresa, ficámos 1.270 trabalhadores numa fábrica de vidros, era uma loucura. A maior parte deles andavam a passar papéis de um lado para o outro, Não para fingir que andavam a trabalhar. Sim. Mas isso é outra história. Portanto, fazem o tal plenário E eu já estava na IVIMA, na produção, e o meu turno, estava a trabalhar por turnos, comecei à 1 da tarde, acabava às 8 da noite. Era impossível assistir ao plenário, estava marcado para as 6 da tarde. E quando chegou às 6 menos 20 ou 5 e meia, disse para o encarregado geral, que era um homem de confiança, disse, arranja um homem aqui para o meu lugar, porque eu não posso estar aqui a trabalhar. Então, quer ir ao plenário ao Império? Mas ele arranjou.
para a minha obragem continuar a laborar, acabar o dia de trabalho. E o senhor foi. Fui substituído e eu peguei na bicicleta, fui de bicicleta, que ainda é um estirão grande, e cheguei lá, já eram mais de 6 horas, estava marcado para as 6h18, não é? Quando eu falo em 6 é 6h18, claro. 18 horas da tarde. Que era a melhor hora, era a hora em que o pessoal do dia, que não tem nada a ver com os turnos, era o pessoal do dia, acabava às 5h30. Uhum. Às 6. E toda a gente ia para o plenário, tinham hipótese toda a gente ir. E eu cheguei lá, já eram mais de 6 horas, e a sala do Sport Império Maranhense estava completamente cheia. Não cabia mais ninguém. Havia na entrada principal, porque andavam lá com umas obras de pintura em especial, uma pequena escada, e eu, como já nem via o palco, subi para os 2 ou 3 graus da escada para poder ver alguma coisa lá para dentro e ouvir. O que é que foi dito aos trabalhadores? Foi dito, afinal, fizemos uma proposta de 100 escudos, a entidade patronal nem a quer discutir, não pôs no cesto dos papéis, mas pôs de parte, que é uma loucura, mas não sei o quê, a ver se a gente arranjava aqui uma contraproposta, a ver se não sei quantos, não. E depois houve umas bocas, como é natural. Há sempre trabalhadores, uns ou mais esclarecidos, ou mais dentro do assunto, ou com mais vontade de fazer alguma coisa, e houve ali umas discussões. Mas claro, qual foi o resultado? Também me calhou dizer algumas coisas, como é natural. Lá de cima da tal escada, mandei umas bocas. E o que é que o senhor disse? Não disse que vamos fazer greve. Para obrigar a entidade patronal a discutir o problema, só há uma coisa a fazer. É pararmos. Paramos, se a gente estiver parados, eles são obrigados a chamar a PIDE ou não sei o quê. Mas a PIDE, depois a gente se encher a prisão sai para o telhado. Foi uma das palavras que eu disse. E depois abriram fileiras e tal e levaram-me para o palco para ajudar aqueles 2 dirigentes que estavam um bocado em maus lençóis. Portanto, resumindo, decidiram fazer uma greve de zelo, é isso? Não ficou planeado fazer uma greve. Foi lá dito que a melhor solução era fazer uma greve, mas não ficou assente, amanhã vamos fazer greve. Isto ia custar a liberdade a muita gente. A verdade é esta, ninguém pode dizer fulano disse para fazermos greve. Não é verdade. O melhor era a gente não trabalhar. Se a gente não trabalhar, obriga a não sei quantos. É quase a mesma coisa, mas as palavras são diferentes. O que aconteceu? Acabou o plenário sem ficar nada decidido. Definitivamente não ficou decidido, amanhã vamos fazer greve. Outro dia? No outro dia, às 6 da manhã, os turnos começavam às 6 da manhã, aqueles que não tiveram no plenário, quiseram saber o que é que se lá tinha passado, porque havia outros trabalhadores que estiveram lá, passou-se isto, passou-se assim, não sei o que, então não trabalhamos. E não trabalharam, não pegaram ao trabalho. Passaram a palavra a outras empresas e às 6 da manhã o pessoal vidreiro não pegou ao trabalho. Às 7 da manhã, porque eu havia de começar à 1 da tarde, que era o meu turno, era à 1 da tarde, às 7 da manhã bateram-me à janela do quarto. O que é que se passa? Tens que ir para a empresa porque está tudo parado. Olha, ainda bem. Pronto, aí vesti-me e tal, e lá fui para a empresa dar a minha ajuda. Para ficar parado? Sim, senhor. E então fui para a minha empresa. Não fui para a empresa onde estava a trabalhar, fui para a empresa onde eu trabalhei muitos anos. Depois o Magalhães, o patrão que me pôs lá no outro. E fui para dizer umas coisas e tal, e fomos e dizer, então não trabalhamos, esperamos pelo menos até às 8 da manhã ver o pessoal que há de vir entrar as secções às 8 e nas outras empresas. E sim, senhor, começou mulheres às 7 da manhã já estavam a entrar, o que não era costume. Entravam por norma às 8 menos 10, menos um quarto. Portanto, aquilo espalhou-se. Espalhou-se, começaram a aparecer mulheres. E as mulheres nessa greve tiveram um papel fundamental. Estava a ver que não me falava nisso. Falo sempre. Falo sempre, ainda digo mais. Isto passou despercebido porque se deu o 25 de Abril um mês depois. Mas eu fiz questão de escrever... O que é que quer dizer exatamente com o papel das mulheres ter sido fundamental? O papel fundamental foi isto. Nos armazéns as mulheres reuniram. Tiveram a ajuda de alguns homens. Para dizer qual era o ponto da situação, o que é que se pretendia. Pronto.
éramos todos trabalhadores, homens e mulheres. As mulheres, um bocado massa mais bruta no sentido político, não estavam tão preparadas para determinadas situações. Sim, senhor. A gente vai à FEIS, a FEIS era a Fábrica Nacional de Fábrica de Vidros. E eu vou a tal parte e fizemos equipas para se deslocar às outras empresas logo às 8 ou 8 e pouco da manhã, e equipas para ir esclarecer os outros trabalhadores que não se trabalhava e porque é que não se trabalhava. Como é que a Itelvina Rosa viveu tudo isto? Pronto, realmente tinha começado no dia 18 de fevereiro de 74. Portanto, era uma novata, não é? E dia 16 de março estava confrontada com isto, portanto, soubemos pelas 8 da manhã, quando iniciámos, olha, as outras fábricas estão paradas, nós vamos parar. Portanto, na secção onde eu estava a trabalhar, éramos todas muito próximas da minha idade, entre os 17 e os 20, e assumimos, pronto, um pouco sem consciência política, mas o que nós sentimos era a necessidade de estar com os outros. Portanto, se os outros estavam parados é porque era justo, também devíamos assim estar. E estivemos sentadas nos bancos até à hora de almoço. Quando saímos à hora de almoço, chegámos todas muito mais assustadas, porque tínhamos a Marinha impregnada de polícia, né? Polícia a cavalo, jipes, portanto, era um cerco de polícia. Acamparam na Marinha Grande. Pronto, acampou, mas estava em tudo que era central da Marinha, portanto, com polícia. Com grande visibilidade para intimidar. Era muito intimidador. As equipas que se deslocaram para outras empresas para informar foram sempre acompanhadas pela PIDE. Eu, quando saí o portão da empresa, estava 2 PIDEs, que eu conhecia um perfeitamente, e seguiu aquela equipa para onde é que esta gente vai. Pronto, uns foram para uma empresa, outros foram para outra, e a PIDE acompanhou-nos já à distância, sem dizer nada. Mas não disseram nada, não aconteceu nada? Deixou andarem. Não. Portanto, era só essa presença. Essa força, pronto. E ali o medo que tinham era se a PIDE entrava pela fábrica dentro, se levava alguns, se não levava alguns. Pronto, mas mesmo na fábrica, que era a Manel Pereira onde eu trabalhava, portanto, foi o pessoal muito firme, vamos até ao fim ver o que está. Portanto, no segundo dia, as entidades patronais, porque aquilo abrangia as fábricas todas, especialmente as de cristalaria manual, a negociação chegou aos 60 escudos por pessoa, que para a altura era uma coisa estrondosa. E pronto, e a greve foi interrompida. Portanto, foram 2 dias. Uma parte do objetivo. Eu posso dar uma ajuda. No primeiro dia, a entidade patronal pôs de parte a proposta. No primeiro dia de greve, agarrou a proposta outra vez. No segundo dia, chegaram a 50 escudos de aumento para todos os trabalhadores. E vocês que não? E a gente continuámos em greve. E no terceiro dia, chegaram aos 60 escudos, que era mais ou menos aquilo que nós tínhamos na ideia, se a gente conseguisse ao menos 50, mas chegámos aos 60. E às 2 da tarde foi assinado os 60 escudos de aumento para todos os trabalhadores, e às 15 horas, 1 hora depois, as empresas estavam todas a trabalhar. No terceiro dia. Os senhores, quando fizeram essa proposta, achavam que isso poderia ser possível? Esses aumentos? Ninguém achava possível. Nós entendíamos que esta tinha que haver um aumento. Tinha que receber um aumento. Nunca pensávamos em números. O que pensávamos era procurar dar uma machadada na exploração do homem pelo homem, e a única machadada era poder aumentar. Eu digo isto porque tivemos anos sem receber um aumento. Recordo que uma vez o Salazar deu ordem para aumentar um escudo dos trabalhadores portugueses, incluindo os vidreiros. Recebemos um escudo de aumento, não tínhamos um contrato, não havia nada. E o primeiro contrato que eu recordo que foi feito pela direção que estava lá já após o 25 de abril, antes do 25 de Abril,
a entidade patronal chamou-me ao escritório e mandou-me para o sindicato. O que é que eu lá vou fazer? Eu tive medo, claro que tive medo. Pensei, a PIDE está lá para me agarrar. Mas não, era para discutir, para ajudar a fazer um contrato, para dar ideias de um contrato de trabalho. Sim. Portanto, Com definição, já com algumas definição de funções. Exatamente. Vamos... E lá fui dar o o seu contributo. O meu contributo. Vamos terminar. Em síntese, depois de tantas lutas, acabaram, não é, em vésperas do 25 de Abril, com uma grande vitória. Eu só queria dizer-lhe o seguinte, ninguém foi preso naquele mês que foi da greve até ao 25 de Abril. A PIDE, que acampou na Marinha Grande, levantou acampamento, porque houve um movimento no quartel 5 das Caldas da Rainha. Sim. E todos os PIDES foram mobilizados para ir lá acudir. Foi uma ajuda. Assim, vamos ali, que é o exército, porque estes estão daqui. Mais tarde a gente vem cá. Só que deu-se o 25 de Abril e eles não tiveram tempo de lá ir. Mas não temos dúvida, porque depois conseguimos... Ver as listas, havia listas. Como é dizer, não há atas, não havia... Mas não havia atas, listas. Depoimentos feitos pela PIDE, que estavam na Torre do Tombo e mais não sei quantos, chegaram às minhas mãos, chegaram à Marinha Grande, às minhas mãos, e não só. Portanto, naquele tempo havia um movimento que era o MDP, o MDPCDE. Sim, mas o senhor está a falar de listas que a PIDE tinha, que iria usar depois, num momento de mais tranquilidade, se não se tivesse dado o 25 de Abril. O senhor estava para prender ou inquirir, o senhor estava nessa lista? Estava? Estava. É normal que sim, estava. O senhor era um ativista, muitas não é? Muitas mulheres. Mas isso passou despercebido, sabe porquê? Porque se deu o 25 de Abril e o que mais nos interessou era saber quais eram os trabalhadores que faziam parte da PIDE. E eram muitos. Muitos? Muitos. Muitos mas trabalhadores. Vocês não tinham essa percepção? Tínhamos. Tinham, não foi propriamente uma surpresa, ou foi? Para alguns em alguns casos, sim. Havia um rapaz empregado de escritório chamado Esperança, que vendia, era empregado de escritório, mas ia ao forno era à fabricação. Vender umas rifas e mais não sei o quê, uma espécie de um sorteio. Sim. Foi a única forma que a PIDE lhe entendeu. Vais fazer isto que é para perceber o que se estava a acontecer lá. Para justificar. Tu que és lá. empregado de escritório, para justificar a razão porque estás na secção do forno, da fabricação. Surpresas, muitas. Não há dúvida. Houve pessoas que a gente nunca chegou a descobrir quem eram, porque os nomes não eram os próprios, também tinham os seus pseudónimos. Eram formas deles trabalharem, mas a lista daqueles que podiam ter sido presos, e eram muitas mulheres, que eu recordo-me de algumas, passou despercebido porque nos interessou era saber quais eram os trabalhadores que faziam parte da PIDE. E pronto. E a greve, esta grande vitória dos trabalhadores vidreiros em pleno fascismo, também passou despercebida porque se deu o 25 de Abril. O Dia da Liberdade, foi uma coisa que ainda hoje e daqui a 50 anos, quem cá estiver nesse tempo, ainda há de falar na liberdade do 25 de Abril. Fica na história para o resto da vida. Isso é que não temos dúvida nenhuma. Eu recordo que há 2 anos fui convidado a ir à escola a Orém. Havia uns professores que eram da Marinha Grande estavam a dar aulas em Orém. E entenderam que havia de fazer uma sessão aos alunos. Era um pavilhão muito grande, estava completamente cheio, os corredores os alunos estavam sentados, muita juventude, uns com mais anos, outros com menos anos, estava um pavilhão cheio e eu fui convidado a ir lá. Levaram-me, ainda me pagaram o almoço e eu até tinha dito, se têm necessidade que eu ou alguém lá vá, eu posso ir, não preciso de almoço, nem preciso de transporte. Foi conversar, foi contar estas histórias aos jovens. E encontrei lá, cheguei lá, estava lá o outro orador. Quem era? O doutor que era do PC, que teve... O
o Ribeiro. Sérgio o Ribeiro. Ribeiro. O doutor Sérgio Ribeiro, aliás, ele é de lá, é daquela área. Sérgio Ribeiro, que eu conheci nas eleições de 69, muito bem, não é? Ele não me conheceu porque lidou com muita gente, Claro. mas a gente lidar com o intelectual fica mais... nós, praticamente analfabetos a lidar com intelectuais, a gente aprende muito. Dei-me com ele, dei-me a conhecer, falámos nas eleições de 69. Recordaram tempos antigos. E foi extraordinário, foi uma sessão extraordinária, de tal forma que fiquei convidado para o ano seguinte, no 25 de abril, ir lá outra vez. Muito bem. Não aconteceu porque depois varreram de lá os professores da Marinha Grande, foram Mas varridos de lá. ainda tem tempo. Bom, agradeço muito a ambos. E outra coisa, também é importante, esta história da greve e da vitória dos 60 escudos para todos os trabalhadores, incluindo os garotos, passou despercebida. Mas há um livro escrito pela doutora Júlia Guarda Ribeiro. Aliás, fui eu que a incentivei, eu dei-me bem sempre com o marido, que era o doutor Guarda Ribeiro, casei com ele, foi advogado do sindicato. Portanto, há um livro sobre essa então, greve. Fala nisso, não é só sobre. Não escrevi nada, mas dei as ideias e contei histórias, histórias verdadeiras. E consta nesse livro. Isto para dizer, porque senão, se não houvesse, quando morressem os velhos, assim como eu, e já não deve faltar muito, a história passava despercebida. Assim, pelo menos está escrita. Desculpe lá. Isto está contada aqui também agora. Agradeço muito a ambos, Sr. Júlio Silva e Telvina Rosa. Muito obrigada por terem estado aqui connosco a contar estas histórias de tempos diferentes, de lutas na Marinha Grande, as lutas dos operários vidreiros. Muito obrigada. Boa tarde. O gosto foi nosso, muito ficou por contar. Fica sempre muito por contar. Sim, senhora. Muito obrigada. Só um bocadinho. É que nós temos aqui uma pessoa especial, que é da Marinha Grande, e que passou aqui pelo Aljube, e não sei, se calhar começávamos pelo senhor para dizer umas palavrinhas que diz. Se lhe apetecer, se lhe apetecer. Eu tive o privilégio de lhe mostrar o Museu do Aljube. Não foi a cadeia, esse não seria privilégio nenhum. Pode ser? Pode. Quer que eu segure o microfone? Não vale. Pronto, eu posso dizer 2 ou 3 palavras. Posso pedir que diga o seu nome, por favor? O seu nome. António Lenino Moiteiro Salgueiro. Eu fui preso na Marinha Grande, tinha 34 anos, ou 35, pronto, e fui parar ao Aljube, Aqui. Viemos meter aqui. Depois do Aljube, fomos presos naquela prisão que é para lá de Lisboa. Caxias. Exatamente, para Caxias. E de Caxias fui para... Peniche. Não, Não? para o Porto. Para o Porto. Estive lá 2 anos. O senhor foi preso em que circunstâncias, exatamente? Sim. As circunstâncias foi... Não fez mal a ninguém. Não, mas onde é que ele estava? Como é que foi? Hein? Como é que estavas? Estavas em casa? Estavas a dormir? Eu não, eu estava deitado, eram 5 horas da manhã, com a mulher e um filho, e fiquei atordoado com tanta polícia ao pé de mim. Foram bater à porta, disseram para eu abrir a porta, e eu abri a porta e perguntei o que é que eles queriam. Olha, arranje-se que tem de ir à polícia. O senhor era também operário vidreiro? Era operário de escritório nessa altura. E eu arranjei-me, é claro, me despedi da mulher e do filho e tinha a minha sogra doente. E é claro, trouxeram-me aqui para a sede. Sim. E como me trouxeram para a sede, eu aqui fiquei meses.
meses, 5 meses que eu fiquei aqui, Aqui no Aljube. no Aljube. E ia de vez em quando a António Maria Cardoso, é isso? Exato, exato. E lá fui Bastante maltratado, é isso que quer dizer? fui, não me diga o contrário. Fomos maltratados, não fui só eu, foram mais. Porque da Marinha Grande fomos 6 presos e ficámos 3. Isso foi em que anos? Em que ano? Foi em 1973. E 63. Pois. Mas o senhor ficou surpreendido com o facto de ser preso ou era uma coisa que sabia que lhe podia acontecer? Tinha atividade clandestina, Tinha política, atividades não é? políticas, tinha. Não posso dizer que não. Pois agora não vale a pena. E de maneira que assim fiquei 2 anos e tal, preso. Epá, eu fui apanhado numa armadilha que não fazia conta de dizer alguma coisa. Pronto, e assim foi. A minha mulher, o meu filho, saí depois em agosto de 1960 e se eu fui preso em 65, foi em 67. É, 64. O senhor chegou a ser julgado e condenado? Fui julgado e condenado. Fui julgado no Porto, pelo menos eu corri-as todas. Fui julgado no Porto e fui fazer a prisão em Peniche. Pelo menos. O senhor já tinha vindo aqui ao Aljube? Foi hoje a primeira vez? Foi hoje a primeira vez que vim aqui. Antes do 25 de Abril estive aqui. Exato. Quando fui preso e andei na António Maria. Na António Maria Cardoso. Que sensação é que teve, se posso perguntar-lhe hoje, quando entrou aqui? Diga. Posso perguntar-lhe o que é que sentiu hoje, quando entrou aqui? Hoje? Não foi só hoje. Eu soube que vinha aqui na terça-feira, não foi? Ou segunda. Na segunda-feira, o meu filho chegou ao pé de mim e disse assim, olha, tenho uma novidade para ti. Eu vou-te levar ao Aljube. Porque eu tenho outro filho e de vez em quando falamos na estadia de estar preso, não estar preso, coisas assim de familiares. E eles estavam muito admirados. Não é? Eu falei muito no Aljube, porque foi aqui que eu tive aqui. Quando me bateram foi lá. As torturas eram na sede. Foi não é? muito maltratado. Isso quer dizer o quê, senhora Aline? Diga? Lenin. Quer dizer, quando diz que foi muito maltratado, Eu fui muito maltratado sim. porque fui muito castigado. Fui muito castigado. Eu muitas vezes não quero falar nisso porque as lágrimas muitas vezes vêm ao de cima. E eu não quero. Aos meus filhos eu nunca tinha falado nisto. Nunca tinha falado nisto, nem nada. Mas hoje, pronto, olha, apanharam-me. Deixe-me perguntar ao filho, se não se importa, sabia, o seu pai disse que nas prisões falou, mas há coisas que o senhor não conhece, é isso sobre o que se passou exatamente na prisão com o seu pai? Não, pronto, eu visitei o meu pai na prisão em Peniche. Tinha 2 anos e meio. Mas eu falo, por exemplo, do local pior, não é? Que era quando estava a ser maltratado. O seu pai fala nisso ou não? Fala. Ele falava porque ele diz que o corpo humano aguenta muita coisa. Tu não sabes a resistência de uma pessoa. Porque eu tive uma semana sem dormir, tive a tortura do sono, tive a tortura da estátua e eu tive quase a enlouquecer porque numa zona em que tu estás quase 8 dias sem dormir e te deixam cair uma moeda no chão e aquilo para ti parece uma bomba, uma simples moeda. E ele falava nisso. E na segunda-feira, quando eu lhe disse que vinhamos cá, ele disse-me, olha, se aquilo tiver como ainda era no meu tempo,
a cela era assim um cubículozinho que mal dava para nós entrarmos para estar. E eu disse, pronto, então vamos lá ver se isso é assim, vou ver eu como é, porque eu lembro-me da prisão em Peniche. Em Peniche. Lembro-me de ir a Peniche e na entrada do forte aquilo existia um fosso junto ao Forte Peniche. E na altura, um dia que eu lá fui, lembro-me de ver um coelho a boiar nas águas do mar. Sim, sim. E como chegámos mais cedo, o coelho andava ali, pronto, morto, a boiar, a água trazia, ou ele Foi levava, uma memória que e lhe nunca ficou. mais me esqueceu. O senhor era criança. Era não? criança. Isso nunca mais me esqueceu. E lembro-me de o ir ver. Nós entrávamos no forte e hoje em dia não existe um edifício onde era o parlatório onde se recebiam as visitas. Eu lembro-me desse edifício, lembro-me de lá estar dentro, lembro-me da rede e, curiosamente, não me lembro do meu pai ser solto. É impressionante, mas lembro-me... Ficou com as memórias Fiquei mais com essas difíceis, memórias. não é? E ele falava das estruturas, pronto, é o que ele diz. Eu tive muito tempo... Eu pedi para ser o senhor a dizer se o seu pai falava, porque ele disse agora que, enfim, que se comove muito e que não gosta de estar a falar muito sobre não isso. Gosta, não. Obrigada, pode passar o microfone ao seu pai. Não sei, eu tinha-lhe perguntado e pedi-lhe só que concluísse, se for possível, que me dissesse o que é que sentiu quando chegou aqui hoje. Quando cheguei aqui... Sim. Eu cheguei aqui e pensei, eu vou ver isto, vamos lá ver se está como eu vi. Mas está tudo diferente. Está tudo diferente. Mas as coisas que nos dizem a nós respeito, que passamos por aqui, estão todas explicadinhas aí no... Portanto, o senhor gostou de ver o que viu? Sim. Gostei. Muito Gostei e digo uma coisa, eu virei cá outra vez. E já disse à menina... A Judite. Não é menina. As mulheres são sempre meninas. Não me venha cá com outras. Eu disse-lhe a ela, eu pertenço também aos reformados. E vou falar com a direção para nós virmos aqui um dia ver esta brincadeira toda. Brincadeira? É uma maneira de dizer. É uma maneira Muito de dizer. bem, Sr. António Lenino. Muito obrigada. Não sei, há mais alguém? E quando isso se realizar, não te esqueças de passar com os mesmos reformados ali ao pé do Largo da Graça, como é que se chama? A Voz do Operário. Quer dizer, eu quando falo na Voz do Operário, lembro-me sempre do edifício onde nós estamos. Eu digo isto porque na clandestinidade, tanta vez eu vi ficar ao Largo da Graça. Uma vez tive que dormir na cadeira, numa cadeira cá no Largo da Graça, porque a casa da pessoa que a habitava estava cheia de familiares de presos. E eu e cheguei, era meia-noite, dormi um bocado numa daquelas cadeiras. E passei muitas horas na Voz do Operário. A Voz do Operário era e é, felizmente, uma casa aberta ao povo e em especial às crianças, que fez durante o fascismo um grande trabalho e depois do 25 de Abril tem feito um trabalho extraordinário. E eu estou à vontade para dizer isto porque, felizmente, pessoas da Marinha que viviam em Lisboa, neste especial, lá no Largo da Graça, que era o Joaquim Barros Duarte, que passou anos na prisão, que depois acabou por ser assassinado por um sócio aqui no campo das Cebolas, no escritório que eles ali tinham, o sócio acabou por... Quer dizer, a PIDE não o matou lá dentro e depois um colega, um sócio matou com... Sr. Júlio, vamos deixar ouvir aquele senhor que está ali, faz favor. E também favor. para te dizer que em 71 a chave
do Forte, a chave da primeira porta do Forte Peniche foi ter à Marinha Grande. Em 71? Em 1971, a chave da primeira porta do Forte Peniche foi ter à Marinha Grande. Isso, olha, É verdade. e E ela há de o que é que aparecer, aconteceu? quando o PCP fizer o seu museu, a chave há de lá aparecer. Mas Foi entregue. ninguém foi lá abrir. Não era fácil, porque os presos estavam muito mais isolados e depois havia um parlatório, já foi aqui um Sim. parlatório. Mas a primeira chave, quando eu entrei a porta, Mas vi o que a senhor chave sabe- estava na porta. Eu fui lá fazer uma visita. Não, agora fiquei aqui curiosa. Vamos Não. lá perceber. A chave foi parar à Marinha Grande, a chave da primeira porta da Fortaleza de Peniche. É verdade. Foi Eu, parar quando aqui entrei, às vi suas Vi a mãos? chave na porta, é uma chave assim, deste tamanho. Quando entrou onde? Eu, quando entrei, para Onde? ir fazer uma visita a um primo meu, que era o Joaquim Duarte. Uhum. E eu vi as chaves. Eu pensei assim, quando eu passasse a chave que estiver, roubo-a. Quando eu lá cheguei, já lá não estava a chave. Assim, pensei assim, filhos de um raio, tiraram a chave. Mas quando cheguei à Marinha Grande, outros familiares do mesmo preso Pensaram mesmo que pensaram o o senhor... mesmo e saíram primeiro que eu e fez assim, olha, está aqui. Epá, pois é, já morreu. Também se chamava Júlio, era meu cunhado. E quando morreu, antes de morrer, chamou-me e disse assim, toma lá a chave e faz dela o que entenderes. E eu entreguei-a ao PCP, que foi-me dito, quando está-se a preparar o museu, quando for feito um museu, a chave com os mesmos dizeres que eu escrevi, não fui eu que trouxe a chave, mas fui eu que a entreguei. É verdade, em 1971. E o 25 de Abril só se deu em 74. Há coisas muito Essa bonitas. ideia de ter ali a chave da Fortaleza na mão, não é? Assim, vamos lá abrir. Quer dizer, não Eu dava sei, para eu- abrir. eu- Era uma, A eu sei primeira que era as- uma das portas. Toda a gente vê a primeira Eu sei porta, que as coisas não, é? não são assim, Não, mas não- estou a falar em termos simbólicos, não é? Claro, Ter na claro, mão a claro, chave é do verdade. Forte Peniche deve ser qualquer coisa de extraordinário. Será que os guardas prisionais deram pela falta? Teriam que dar, ela não estava lá. À noite, quando foram para Mas fechar. provavelmente não disseram a ela ninguém, não estava é? lá. Provavelmente não Mas- disseram a ninguém. Mas depois, quando se deu o 25 de Abril, como é natural, eu fui lá 24 horas depois, Sim, que sim. os presos foram soltos depois, grandes movimentos, e eu estive lá quando abriram as prisões e voltei e a fechadura já não era a mesma. Bom, vamos então ouvir o senhor que estava a tentar falar. António Guerra, no 18 de janeiro de 1934, dirigiu o assalto aos Correios e conduziu a negociação que levou à rendição da GNR. Levou a maior pena de longe em termos de condenação, 20 anos de cadeia, bem assim como um outro anarquista de Coimbra, Arnaldo Simões Januário. As penas seguintes foram de 12 anos. Portanto, António Guerra teve uma importância enorme no 18 de janeiro e veio a falecer no Tarrafal, bem assim como António Costa e Augusto Costa, perdão, e em âncora de heroísmo Francisco Cruz. O sindicato na Marinha Grande promoveu um pequeno monumento, uma placa evocativa do movimento, onde constam uma série de nomes e não consta lá nem o nome de António Guerra, nem o nome de Augusto Costa, nem o nome de Francisco Cruz. A Hilda, sobrinha de António Guerra, está indignada. Eu também. Queria perguntar ao sindicato por que carga d'água é que os nomes deles, figuram lá dezenas de nomes, é que não figura nessa placa comemorativa. Porquê? Qual o critério que presidiu à constituição dos nomes? Vou pedir-lhe só que diga o seu nome, por favor. O meu nome é Jorge Ferreira. Muito obrigada. Não sei se querem responder.
Desculpa, eu após o 25 de Abril fiz parte de uma comissão que tomou nas mãos o Sindicato Vidreiro. Atualmente, esta amiga é dirigente do... Atualmente, há uns anos a esta parte, do Sindicato Vidreiro. Mas, após o 25 de Abril, eu durante alguns anos fiz parte da direção do Sindicato Vidreiro. Mas essa placa, esse memorial é de que altura? Exatamente, devo estar um bocado mais à vontade. Então, eu pedi-lhe que fosse... Precisamente sim. porquê? Porque o 18 de janeiro veio à luz do dia, digamos assim, após o 25 de Abril. Senhor Júlio, E eu estava no sindicato. Sim, nós estamos já um bocadinho fora da hora. Eu pedi-lhe que tentasse então responder de uma forma abreviada, está bem? Pode ser? É verdade, é capaz de ser tudo verdade o que está a dizer. O Sindicato Vidreiro constituiu-se de acordo com a vontade dos trabalhadores após o 25 de Abril. O resto era uma fachada. Isto para dizer, o sindicato forte nas mãos dos trabalhadores nasceu após o 25 de Abril. Milhentas coisas havia para fazer e aí já lá vão 40 e tal anos e metade não está feito. Nem sei se alguma vez... Isto no sindicalismo. Há muita coisa que está por fazer, que não se conseguiu fazer. E uma... Essa placa é de 2005. O 18 de janeiro, recordo, a primeira festa do 18 de janeiro, comigo no sindicato, a tal comissão, foi enorme, foi um movimento enorme a nível nacional. O memorial é de 2005. É para lhe dizer que o Sindicato Vidreiro apenas convidava as pessoas que ainda estavam vivas no 18 de janeiro a participarem ativamente na festa. E quanto àquilo que está escrito, as câmaras, a Câmara Municipal é que deu passos gigantes pedindo informações e alguma coisa falhou. Eu estou-me a recordar um outro indivíduo que nós chamávamos de Cobra Morta. Era meu vizinho. Francisco Cruz morreu em Angra do Heroísmo. Foi morto lá e não me consta em lado nenhum. Nem a família sabe nada. Já tenho conversado isto com alguns familiares, uma rapariga, que é filha. A Etelvina tem alguma resposta diferente? Tem. Sim, sim. Pronto, efetivamente está detectada a falha há algum tempo a esta parte e está assumido que se vai encontrar a forma de fazer uma placa que mantenha os nomes. Que inclua os nomes. Os que faltam. Porque houve ali um erro de pesquisa, digamos assim, porque o sindicato, quando faz as comemorações, é para abranger todos os participantes. Mas depois tem um critério que vem de há décadas das direções que por ali passaram, que o simbolismo vai aos que estiveram presos. Pronto, porque foram centenas os que participaram, não é? Mas que alguns nomes, nem a história, nem o registro até de alguns... Porquê que figura lá o nome de Joaquim Gregório, que não foi preso no 18 de janeiro? Zé Gregório, perdão. Isso não Consta lá no monumento e, no entanto, não foi preso no 18 de janeiro de 1934. Fugiu, juntamente com um outro Manuel Domingos, um outro desenvolvidos no 18 de janeiro, fugiram, e o nome de Manuel Domingos não consta, o nome de José Gregório consta, e os nomes dos três, 2 mortos no Tarrafal e 1 morto em Angra do Heroísmo, um deles claramente na direção do movimento, não figura no monumento. A sobrinha de António Guerra, como eu vos digo, está indignada. Eu não a consegui trazer aqui hoje, devido a 2 motivos. Ao estado de saúde dela e psicologicamente ela não quis cá vir por causa das visitas que fazia ao tio, não quis recordar aqui vir aqui ao Aljube. Eu queria era que tentassem, sim, mas de forma muito resumida, porque temos que terminar, está bem? Até o seguinte, eu primeiro queria cumprimentar a sua doutora, cumprimentar os conferencistas, o Sr. Júlio não o conhecia pessoalmente, sou amigo de Etelvina Rosa, e eu chamo-me Hermínio Freitas Nunes, fui operário vidreiro e entrei para a Fábrica Nacional no dia que fiz
12 anos, no dia 2 de maio de 1966. Voltei a ouvir agora como produtor há pouco tempo. Tenho alguns trabalhos publicados sobre os movimentos sociais da Marinha Grande, incluindo uma biografia de Augusto Costa, que fez este ano 80 anos que morreu no Tarrafal. Tenho outra sobre o António Guerra, que faz no ano que vem, no dia 28 de dezembro do ano que vem, 70 anos que morreu, e também um pequeno livrinho sobre o Francisco da Cruz, chamado Cor Morta. Permita que lhe diga uma coisa, doutora, com muita sinceridade. Eu pedi-lhe que fosse muito breve. Sim, eu vou ser muito rápido. Eu estou um pouco frustrado, porque perdi um dia de trabalho para vir aqui. Vim aqui com muitas expectativas para ouvir a Itelvina e aquele senhor, mas eu recordo-lhe, doutora, que o título da sessão era A luta dos videiros da Marinha Grande contra a ditadura. Doutora, muito sinceramente, eu acho que pouquíssimo aqui falámos. Arranhou-se algumas coisas. Por exemplo, o Sr. Júlio falou realmente dos miúdos. Os miúdos muitas vezes estiveram das linhas das frentes. A tal greve das alparcatas foi por causa da greve 32, quando o sindicato foi encerrado. E os homens da direção vieram para aqui para o Aljube, e não foi passado. Se quiser, eu posso ler um extrato de um poema do Júlio Sousa Marques de Tarrafal, que fala dos 4 homens que vieram para aqui. Mas a questão que o Sr. Júlio talvez lhe tenha passado, que é o seguinte, que era a violência. Eu entrei para a fábrica com 12 anos, e embora todos tivéssemos 12 anos, era o puto o mais novo dos 3 que entraram. E não entrei muito novo, porque, por exemplo, aqui neste meu livro, Os Antecedentes Sociais, 18 de janeiro de 84, tenho a ficha de trabalho de um rapaz que tinha nascido em 1913, o Florencio, qualquer coisa, da família dos Vicentes de Rio Tinto, Florencio Vicente, que entrou para a fábrica em 1918 com 5 anos. Portanto, a violência era muito, nós levávamos muita pancada. Eu mesmo em 66 apanhei muita porrada, porque os miúdos, no meu caso, eu estava a trabalhar na barragem dos Pingentes, que até não era complicada, mas estava num sítio muito lixado, que era mesmo na esquina do forno, perto de uma das bocas onde se colhia, e nós, quando íamos levar o material à arca de tempero, era um sítio mais ou menos fresco, e ficávamos ali um bocadinho. Mal dávamos por ela, o material começava a estalar na banca dos oficiais, porque eles trabalhavam na fábrica velha, trabalhava-se muito, na fábrica nacional de Stevens, trabalhava-se muita vez à empreitada, e lá ia o segundo ajudante, correr-nos a pontapé, fatado era o que calhava, e o mal eram batatas, não havia cá comissões, lá por nada. Sobre a questão da luta contra a ditadura, e resumindo concretamente a ditadura, atenção que os vidreiros da Marinha Grande tiveram anos muito complicados desde que Salazar chegou ao poder, até no período pré-ditadura, a partir de 28, quando ele entra para o Ministro das Finanças, salvo erro. E o ano 32 é o ano que eu chamo o ano de todos os ódios, foi o ano em que houve aquela grande greve de 9 meses, que foi liderada pelo homem que não foi aqui falado, porque um já foi, o Manuel Domingos. O Manuel Domingos e o Armando Correia de Magalhães nunca são falados. Estão sempre presentes, mas nunca são falados. E o Armando Correia de Magalhães foi o homem que fundou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, congregou toda a classe numa só classe, e esse homem esteve aqui por 2 vezes preso, a primeira nos anos 30, com o Manuel Esteves Carvalho e com mais algumas pessoas, ele em fevereiro de 32 já tinha estado aqui, e esteve depois do encerramento do sindicato, esteve depois também nos anos 40. E há pouco o Sr. Júlio, desculpe-me corrigi-lo, o senhor fez uma confusão entre a morte do António Lopes de Almeida e o José Moreira. O José Moreira é que foi atirado do Aljube abaixo. O António Lopes de Almeida, salvo erro, enforcou-se aqui. Foi na sequência do enforcamento do interrogatório do António Lopes de Almeida, que caiu toda a organização da Marinha Grande, mas enfim, isso é outra história. De qualquer forma, houve uma série de lutas, principalmente nos anos 30, muito importantes, quer com o crescente Partido Comunista, quer com reviralhistas mesmo na Marinha Grande, alguns indivíduos ligados à classe militar e também anarquistas, que isso só agora, com a abertura dos arquivos de Moscovo, é que isso começa a saber-se com alguma consistência. No que toca a esta questão da lista, eu, sinceramente, da placa foi colocada nas comemorações dos 80 anos de 18 de janeiro, há aqui pode haver 2 leituras. Eu penso que não houve falta de honestidade das pessoas, principalmente do sindicato. A Itelvina é filha de um senhor, há bocado falámos do pai da Itelvina, o meu sogro foi vidreiro de Roldão, e foi o pai de Itelvina, era o chefe dele, na olaria. E para lhe dar uma ideia, aquilo era tão violento, como disse a Itelvina, até o Sr. Júlio, falaram da violência da olaria, parece que no forno apanha-se muito calor, mas na olaria o meu sogro apanhou pó nos pulmões, teve de abandonar porque apanhou pó nos pulmões na olaria. Sim. E, por exemplo, a questão mesmo da violência de trabalho no forno é igual. Eu estive afastado imensos anos, eu trabalhei só vários meses, 5, 6 meses na Fábrica Nacional, e só agora, a partir de 94, eu reacordei para as questões sociais, quando vi a Marinha Grande invadida pela polícia de choque,
por aquele patife do Cavaco Silva, mas enfim, e do outro pandalho, do Dias Loureiro, lá o colega dele. Mas já é pós-ditadura. Mas ia-lhe dizer, hoje, o problema no vidro é igual. A única coisa, por exemplo, quando eu faço a minha produção, que é na Vida Expor, quando o meu colhedor André está a colher para fazer garrafas, eu forneço garrafas para os licores do Mosteiro da Oceana da Galiza, eu costumo dizer que o André, que está a colher a 1,5 metro da boca do forno, a despejar para o contramol que está a outro 1,5 metro, o André está entre o inferno e o purgatório. Nós vamos sempre trabalhar muito cedo, a fábrica começa ao turno da manhã, salvo erro, às 5h30, nós vamos às 4h, e de inverno, eu não faço produções de verão, mas o homem, ao fim de meia hora de água, corre rios de água. É por isso que eu tive uma vez uma grande discussão com a doutora, uma senhora que é das Ciências Sociais, que ela é da Marinha Grande, como é que se chama? Aquela senhora, aquela rapariga lá da Marinha. Mas que faz o quê? Que é investigadora das Ciências Sociais. É do PC, caramba. Não recordo o nome dela, pronto. A senhora teve num colóquio em Leiria, falou do alcoolismo entre o proletariado e o vidreiro. Eu fui a vidreiro e fico danado quando venham com essa porcaria, porque qualquer pessoa que saiba um bocadinho de vidro, sabe que um homem que esteja a abrir garrafões, os garrafões de 10 litros, antes do período de haver os sistemas de compressão como há hoje, aquilo era aberto a peito. E é impossível que um homem consiga abrir um garrafão de 10 litros, e o Sr. Júlio deve saber isso, eles punham bochechos de aguardente na boca, para conseguir lançar aquilo pela cana para fazer a expansão. E era isso que obrigava obragens inteiras, ao fim de meia hora, andavam perdidos os bêbados. O aguardente estava à base capilar. Portanto, este é outro problema do fascismo ligado com o trabalho, que não temos a ver com isso. No que toca realmente à listagem, eu penso que não houve qualquer má vontade. Eu ia, em Telvina, tivemos uma reunião em outubro, que foi por causa disso, que eu levantei... Bom, mas independentemente da má vontade ou não... Não houve. E eu vou explicar porquê, doutora. Eu vou explicar porquê. O que está naquele... Não tem que me explicar a mim. Sim. Mas o que está na listagem, está à frente da Casa do 18 de Janeiro, foi a lista que eu próprio elaborei com as pessoas que estão sepultadas na Marinha Grande. Dos intervenientes do 18 de Janeiro. Falta lá muita gente, realmente, quer que estiveram deportados, porque nós tivemos, para dar uma ideia, da Marinha Grande estiveram 8 homens do Rafal, não todos os 18 de Janeiro, mas estiveram lá 4. E outros que não estiveram. Mas faltam lá e faltam outros intervenientes que não estão sepultados na Marinha Grande. Portanto, o que está lá é realmente a listagem dos homens que estão sepultados na Marinha Grande. Porque há outros sepultados em Oliveira das Meias. Portanto, não é uma lista com o nome dos ativistas e dos participantes. Sim. O que está lá mal, realmente, é listagem dos que foram presos, porque há muito mais gente que foi presa, não é? Isso que tem de ser visto, tem de ser trabalhado, e penso que isso vai ser corrigido, eu espero que seja também, no nome da verdade histórica. Falta lá muita gente. Muito obrigada. Temos mesmo que terminar. Agradeço mais uma vez a Júlio Sousa Silva, ao Sr. Júlio Silva e à Etelvina Rosa, e também aos presentes e também pela participação. Muito obrigada, Sr. Hermínio Nunes, não é? Pela participação, pelas chegas que trouxe aqui. Muito boa tarde a todos.